Oi, gente, tudo bom? Então, pra quem não me conhece, meu nome é Bruna Gomes, tá? Deixa eu baixar um pouquinho o volume. É o meu nenê que nesse momento está vendo desenho. Este é meu nenenzinho, eu tenho o meu nenezão. Deixa eu baixar um pouquinho, porque eu sei que o meu áudio é muito baixo. Pronto, acho que agora deu. Acredito que daqui a uns 3 meses, mais ou menos, eu já compro um celular novo. Eu tô só tendo que pagar primeiro a algumas dívidas que eu tenho para depois comprar o celular. Então, eu queria falar sobre a questão da Panvel, porque ela foi a empresa que eu mais amei trabalhar e ao mesmo tempo foi a única empresa que eu entrei com uma ação judicial, com um processo, né, judicial. Isso, gente, que eu já trabalhei num lugar trabalhei na Salt. Foi uma empresa que eu tive mais de 5, 7 intoxicações alimentares. Já chegou, na época o salário mínimo era 540, mais ou menos isso. E eu dobrei um mês inteiro de trabalho, dobrei meu horário para conseguir um valor a mais. Eu realmente precisava, era por conta do meu filho mais velho, de que hoje ele tem 10, na época ele tinha uns 3, 4 anos, acredito. E dobrei o mês inteiro, chegou no final do mês, eu tinha recebido R$ 300 e a empresa não queria ajustar isso, né? Eu falei, pô, mas eu tô ganhando menos do que meu salário normal, daí eu dobro meu horário, fico um mês inteiro fazendo hora extra e eu ganho menos do que meu salário, mas daí eu só pedi demissão e não entrei na justiça. Então, na Panvel eu cresci muito rápido. Eu tive em oito meses eu tive 5 aumentos de salário e 3 promoções. Não lembro se foi 2 ou 3 promoções. Acho que foi 3 promoções. E eu já estava sendo treinada para fazer uma testagem para consultora de beleza. Eu já trabalhava como responsável da perfumaria. Na verdade, em 8 meses eu fui assistente de atendimento para auxiliar de atendimento. Depois disso, eu fui para responsável de perfumaria. Fui não, eu fui responsável do cartão. Fiquei como responsável do cartão Panvel, depois responsável do troco amigo. Daí depois eu fiquei como responsável da perfumaria e depois como embaixadora da filial 418. E eu estava sendo treinada para fazer a testagem para ser consultora de beleza. E até o intuito do meu gerente era porque eu tinha o perfil e além de ter o perfil, eu tinha. Desculpa que passou uma pessoa aqui, uma biblioteira, umas pessoas assim que eu não vou muito com os cornos, mas. E daí o que acontece? Eu. O meu gerente queria que eu fosse. Quem fica como consultora é mais rapidamente.
faz anos e eu tenho que fazer terapia por conta disso, porque me deixa com problemas emocionais. Primeiro, quando eu entrei, estava a gerente Beth, que é um amor de pessoa, é realmente um amor de pessoa. E o que aconteceu? Ela... Deixa eu ver aqui. Mas eu trabalhava, ela me ensinou muita coisa, mas assim, eu não tinha um rendimento muito grande, porque eu era a mais nova da filial, era uma filial super pequena, tinha gerente, duas tinha um atendente homem, antes de eu entrar, tá? Um atendente homem, a gerente, uma atendente mulher e duas... Gente, fugiu. Daqui a pouco eu falo o nome. É que eu tô estudando para um concurso e os nomes são parecidos. Eu tô aqui bem... Farmacêutica, duas farmacêuticas. Eu tô trabalhando como balcão farmacista e daí vem os nomes e complica tudo e eu tô estudando para fazer um concurso com uma coisa parecida, tá? Então, mas era enfim. E era duas farmacêuticas, uma gerente, uma atendente mulher, um atendente homem e uma moça da limpeza, tá? E o que aconteceu? Eu entrei, então eu era a mais nova, com menos tempo de experiência, na verdade eu não tinha experiência no ramo de farmácia. Então eu realmente comecei a aprender do zero e tudo que me diziam eu ia seguir aquilo, ia tentar aprender o mais rápido que eu podia, né? E o que aconteceu? Eu tinha uma colega minha que ela tinha 2 anos, já 2 anos e meio de farmácia pela Panvel, e ela queria muito um cargo que era de responsável da perfumaria. Que era, não, desculpe, ela era responsável e queria muito ser consultora de beleza. Porém, ela era uma pessoa que ela não usava maquiagem nenhuma. É estranho, porque tu vai ser uma consultora de beleza e tu não usa maquiagem. Se tu não usa maquiagem, tu não conhece a maquiagem. Claro, tem como tu estudar tudo, só que ela não tinha noção. E eu, em poucos meses, acho que eu já tinha comprado a perfumaria inteira. É sério, é que pena que eu não posso colocar, eu não consigo editar os vídeos para colocar no, no, no vídeo, né, aqui pra botar aqui. Porque eu tenho uma foto de, tipo assim, uns 60% do que eu tinha, e porque eu não consegui bater a foto de tudo, porque era muita coisa. Então eu conhecia os valores, eu conhecia o que era bom, o que era ruim, não é que era ruim. E ao mesmo tempo eu sempre gostei do assunto, então eu tinha noção o que era bom pra pele oleosa, pele mista, pele seca. Eu só comecei a aprender mais lá, era em relação aos dermos cosméticos, né? E, enfim, eu tinha todo o perfil pra isso. Mas eu juro pra vocês, eu nunca me passou pela cabeça, porque eu acho assim, ó, que é tudo que eu creio muito na meritocracia. Eu acredito que com esforço, que com trabalho tu consegue as coisas, tá? E o que aconteceu? Eu via ela queria muito, ela tava pra fazer uma testagem, e eu via que ela estava muito mais tempo do que eu. Ela tinha conhecimentos muito maiores que o meu em outros setores, tá? Então eu achava que ela tinha no meu pensamento na época que aquilo não era pra mim. Eu até nem pensava ou cheguei a pensar um dia se eu em ser consultora de beleza ou algo do tipo, responsável de perfumaria. Nunca pensei, juro pra vocês, eu não almejei isso. Na verdade, eu almejava eu tava, terminar a administração que eu fazia na época e trabalhar de forma interna, não nas lojas. Então eu não tinha
nenhum pensamento em si em trabalhar como responsável de perfumaria, como gerente. Não, eu queria trabalhar na área administrativa internamente, porque quando entra essas vagas, a gente recebe e-mails, todas as filiais recebem e-mail, porque a preferência é para quem já é funcionário, e era isso que eu almejava. Porém, o que aconteceu? Mesmo torcendo por ela, mesmo sem almejar, os meus resultados eram tão bons que eu consegui a vaga. Eu não de consultora, na verdade ela não conseguiu, ela não passou na testagem, que é como se fosse uma prova, algumas coisas que é feita, e ela não passou. Meu gerente automaticamente veio me perguntar se era o que eu queria se eu gostaria de ter esse cargo, e conversou comigo, acho que uma meia hora em relação a isso. Eu aceitei. Na verdade, na hora eu fiquei chateada pela menina, pela mulher, porque ela é bem mais velha do que eu. E a gente ouviu, eles ficaram uma hora conversando no escritório, a gente ouviu o choro dela, então aquilo ali me deixou super abalada. Eu tenho muita empatia. E eu falei, bah, mas e a fulana, não vou citar o nome, tá? E a fulana? E ele, olha, aqui é um ambiente profissional. Ela teve 2 anos pra aprender, pra conhecer, e ela rodou nessa testagem. E eu estou te dizendo que tu tem todo o perfil pra isso. E eu quero saber se tu quer. E daí na hora, me deu um estralo. Eu falei, realmente, nós estamos falando de maneira profissional, não é questão de amizade, não é questão, é profissional. Porque ela não poderia fazer outra testagem, talvez, daqui a não sei quanto tempo, eu não me lembro exatamente, mas eu acho que não daria pra fazer de novo. Eu acho, eu posso estar errada, tá? Eu não lembro. Mas o que foi passado pra ela, pelo que ele me disse, é que o perfil dela não era pra esse. Ela não tinha o perfil. Realmente, ela não tinha. Ela não gostava de se arrumar, ela não gostava de se maquiar. Ela não tinha mesmo. O que aconteceu? Eu aceitei. Eu falei, então eu aceito sim e agradeço. E ainda a minha gerente ainda disse assim, olha, qualquer outra pessoa teria me dado um baita abraço. E eu não sou muito de abraçar, sabe? Eu não gosto muito. Eu comecei a rir, apertei a mão dele, dei um abracinho assim, sabe, aquele dia. Mas eu agradeci muito. Eu falei, olha, pode não parecer, mas eu realmente estou muito feliz. Independente da situação, né? Mas antes disso, gente, o que aconteceu? Como eu falei, eu tinha gerente Beth. E a nossa filial estava em 64 mil negativos, tá? E fazia mais de 8 meses, eu nem tinha entrado ainda quando já estava negativo. E daí mudaram a Beth, porque ela era uma gerente nova, que ela já entrou com a filial em negativo. E transferiram ela para uma outra e trouxeram o gerente Michel, que foi esse que conversou comigo em relação a ser a responsável de perfumaria e fazer testagem para consultora de beleza. E ele, em um mês, ele conseguiu colocar a filial em positivo. E o que ele me disse? Olha, tu não. Ele disse assim, ó, que ele não via muita coisa, ele não via uma coisa a mais em mim, sabe? No início, até que o gerente geral exigiu que todos os gerentes dessem tarefas específicas para cada um, responsabilizar cada funcionário por uma coisa. Daí eu sei só o que eu fui responsabilizada, eu não sei dos colegas. Dos colegas eu não sei. No caso, eu fiquei como responsável na época do troco amigo. Eu fiquei responsável. Esse é o meu bebezão! Né, bebezão? Né, nenê? Dá oi? Não vai dar oi? Então, gente, o que acontece? Eu fiquei responsável pelo troco amigo. E a gente estava em penúltimo lugar de todas as filiais do Centro de Porto Alegre. E em uma semana e meia, depois de terem me colocado como responsável, nós ficamos em primeiro lugar. Uma semana e meia.
E eu não imaginava, também não tinha, eu só queria fazer o melhor. Eu tento sempre fazer o melhor quando sou responsável por qualquer coisa. E um dos diretores, pelo que o Michel falou, esse diretor era um dos donos da Panvel e foi parabenizar ele por e-mail, pelo bom trabalho, enfim, parabenizou de uma maneira muito bacana. E ele foi lá e mandou um outro e-mail, né, uma resposta, dizendo que o trabalho não foi dele, que o trabalho tinha sido meu, que ele tinha colocado a Bruna, daí faltou o meu sobrenome, e pra ficar como responsável disso, e os méritos eram todos meus. Depois disso, ele imprimiu, né, o e-mail já com o e-mail dele já com a resposta do Michel, e chamou todo mundo pra me parabenizar por aquilo. E eu achei super bacana, assim, até fiquei sem jeito, assim, eu era muito. Eu não tinha tido experiências boas em empresas, assim, era um lugar super bacana de se trabalhar, sabe? Era um ambiente muito legal, assim, ao meu ver, eu amava muito aquilo, tudo aquilo. E passava disso, e às vezes o sistema trancava, e o meu ônibus saía às 8h30. Então, e era longe a parada. Então, normalmente tinha que sair correndo e bem louca, desesperada pra não perder o ônibus. Porque senão eu teria que ficar mais de uma hora lá na parada, né? Então, o que aconteceu? Teve vezes que eu saí na correria e esqueci do tal do lixo, sabe? Mas eu fiquei essas coisas por conta que a moça da limpeza de gerais, ela tinha se encostado. E eu, às vezes ficava meio. Daí tá. No começo não dava muita bola. Só que eu tinha uma colega minha, essa que rodou na testagem, ela começou a falar pra mim: Bah, tu viu que ele tá pegando no teu pé. Tu viu que ele só pede pra ti as coisas. E te xinga. E ela começou a fazer. Até então eu não dava bola. E eu falava: Não, isso não é nada, sabe? Mas ela começou a falar todo dia. Mas de uma forma tão sutil, comecei a realmente achar que ele estava pegando no meu pé. E o que aconteceu? Eu fiquei curiosa, tanto que eu cheguei a dizer pra ele que eu tinha falado pros meus colegas, pros meus colegas não, pros uns amigos e pra minha família, que um dia eu ainda ia jogar um tijolo na cabeça dele. E ele riu, daí a gente conversou, ele falou que não estava pegando no meu pé. Isso eu tô resumindo, tá, gente? Eu tô tentando resumir, eu não sei resumir, mas eu tô tentando resumir. E ele pegou e falou: Não, eu não tô pegando no teu pé, mas é porque tu é aquela funcionária que o que eu pedi eu sei que tu vai dar um jeito de fazer. Coisa que eu não posso pedir para os outros, porque os outros não fazem. O rendimento dessa filial, eu vou te ser sincero, o crescimento dessa filial, ela não está sendo só pelo meu esforço ou o esforço da equipe, está sendo pelo meu esforço e pelo teu. Porque tudo que eu faço para que essa filial cresça, e realmente estava, a gente foi em números absurdos de crescimento em tão pouco tempo, vem de ti e de mim. Porque tu pega junto, e se eu peço uma coisa pros colegas, tá aqui, ó, eu tenho um controle de tudo. E me mostrou os papéis, tudo, e eu entendi que não era porque ele tava sei lá, querendo ser ruim pra mim, pelo contrário, era por questão de confiança mesmo. E eu consegui compreender isso melhor, e eu acho que foi super bacana, porque antes dele chegar eu tinha um receio muito grande de ter um novo gerente. Porque nas empresas anteriores, vamos supor, se eu tinha um gerente bom e trocava, eu me ferrava. Então, eu percebi que isso não ia acontecer, pelo contrário, eu estava sendo um braço direito, e isso me deixou com mais vontade ainda de trabalhar, com mais vontade de me esforçar.
Então, eu tinha meu filho, né? Mas eu tinha meu filho mais velho, que eu tava na época, acho que com uns 3 anos. Não, acho que já tinha uns 4, 5 anos. Uns 5 anos, sei lá. 5 anos. Já tinha uns 5 anos. E eu não pagava aluguel, eu não tinha contas, assim. Então, o que eu fazia? Eu guardava dinheiro porque eu queria muito comprar a nossa casa, né? A minha e do meu filho. Eu guardava dinheiro no banco. Eu tinha sempre eu sempre tinha o sábado ou o domingo, que era programa de mãe e filho. Eu conseguia comprar as coisas porque eu não tinha que pagar água, não tinha que pagar luz. Ah, eu não tinha necessidade de fazer rancho. Eu comprava coisas lá pra casa, mas não era rancho, não precisava, sabe? Eu vivia com meu tio e com a minha tia, que foram quem me criou, meus padrinhos. E o meu tio era o homem da casa, então meu tio fazia todas as compras, ele nunca me pediu nada. E, claro, às vezes, vamos comer um churrasco, eu ia lá e comprava um churrasco pra nós, eu fazia, mas eu não tinha gastos, sabe? E o que acontece? Eu guardava dinheiro e comprava minhas coisas, obviamente. Então, às vezes, como eu saía muito tarde, né, não tinha como ir, meu horário de intervalo era 1 hora só, e para caminhar no centro de Porto Alegre, tudo é longe, tudo é cheio, eu ia pro trabalho mais cedo, né, porque daí eu podia passar e comprar uma coisa que eu precisava e tinha menos gente, não me atrasava. Então, muitas vezes eu cheguei no serviço com sacolas da Gaston, com sacolas de não sei o que lá, tirando que eu comprava muito na perfumaria. E um dia ela me disse assim. E eu fui muito burra, porque eu não me toquei. Essa minha colega falou assim pra mim: Tá, mas quanto é que tu ganha que tu tá sempre comprando um monte de coisa? Como é que tu consegue comprar tudo isso? Claro que eu olhei assim, eu falei, gente, eu ganho, acho que eu ganho menos que vocês, porque eu tinha menos tempo, né? Eu ganho menos que vocês. E comecei a rir. E eu não percebi, sabe, gente? Foi uma coisa muito escancarada. E quando eu fiquei como responsável da perfumaria, nós estávamos saindo da filial, né? E chegou na esquina, porque ela ia para um lado, ela subia a rua e eu descia. E quando chegou só 2 centímetros da esquina, ela disse assim, ó. Tu só ela foi sutil e não foi sutil, sabe? Ela assim, ó. Tu só conseguiu esse cargo, tu só conseguiu ser responsável da perfumaria porque não tinha outra pessoa. Porque as outras eram farmacêuticas, né? E tal. E eu não tive nem como dar uma resposta, porque eu tinha que descer ela que subir. E aí eu fiquei bem chateada. E ela fez um medo bem interno depois disso. E trocou o gerente. Depois eu fiz pensando no resumo que era que eu precisava ver comigo. Mas, antes da tudo. O que acontece? É meu jeito. Eu não sou uma pessoa de puxar saco de ninguém. Não começo. Eu não mandei meu gerente dizer, eu não disse meu gerente que eu ia jogar um tijolo na cabeça dele. Eu não falei brincando, não. Eu falei que eu tô muito sério. Eu não sou uma pessoa de puxar saco. Mas eu tenho algumas atitudes que não são muito normais, sabe? E a gente precisava aumentar a Maria, eu era perfumaria, que eu não gosto de ficar fazendo coisas que eu fiz. Saí mais cedo, peguei coisa de casa, passei na Cacau Show, na Brasil Show, eu já passei algumas lojas de chocolate, e peguei acho que R$ 200 do meu salário e fiz uma cesta de doces de chocolate. Passei por uma cesta enorme de comida. E cheguei na filial com aquela cesta de chocolate e disse que eu tinha ganhado. Não, eu não ganhei, mas eu posso ganhar como vocês podem ganhar. Então, assim, o gerente já me olhou assim com a cara de pau e eu disse, eu vou fazer uma meta em relação às vendas da perfumaria desse mês e quem bater a meta, ou quem estiver na frente, né, vai ganhar. E o meu gerente, na hora, vem aqui, mais brabo, vem aqui, quanto tu gastou? Eu falei, gastei uns 200 pila, mais ou menos. E ele,
Tu deveria ter me perguntado, deveria ter me pedido antes, tu não pode fazer isso, pelo menos não sem me perguntar. E eu, como assim? Eu tenho que te perguntar o que eu posso comprar ou não? E ele, Bruno, eu tenho que te... Como é que tu vai me perguntar se vai sair dinheiro da loja? Esse dinheiro é meu, eu não quero reembolso. O que eu quero é que tu me dê 3 folgas pra quem ganhar. Eu não sei, compra, passa lá o comprovante pro gerente, o gerente te reembolsa, né? Que daí a empresa te paga por aquilo ali. Mas não era não era minha ideia foi do que eu queria aquele chocolate, gente. Eu ia trabalhar tão loucamente porque eu ia perder 200 pila. Então eu ia trabalhar que nem louca pra conseguir o tal do chocolate, realmente ganhei. E aquilo ali, olha, passou por todas as filiais. Eu comecei a conversar com outros gerentes, assim, que disseram assim, olha, que disseram para os funcionários começarem a, a se espelharem em mim na forma de trabalhar, não por gastar o seu dinheiro, mas na forma em geral de trabalho. E eu, gente, era, desculpa, assim, só que me abala muito ainda. Era uma coisa tão boa, uma coisa tão gostosa. Era um reconhecimento de muito esforço, de muitas horas sem dormir, porque eu levava coisa para estudar, para compreender, para entender, para passar aquilo para filial. E gerentes, assim, dizer pra mim, isso, gente, é de verdade, uma pessoa que entrou sem saber nada, sem conhecimento nenhum no assunto, tinha entrado sem experiência, não tinha terminado o ensino médio na época. E gerentes virem me dizer assim, ó, eu quero ter muito prazer ainda de poder trabalhar contigo. Pessoas profissionais com muita experiência, e isso foi uma coisa muito muito especial pra mim, sabe? Foi muito especial. E nessa época eu já tinha corrido pra comprar o apartamento. Eu escolhi o apartamento, escolhi tudo, gente. Hoje tá pronto, tava comprando na planta. E ele tá pronto hoje, já faz acho que um ano, 2. E ele é lindo. É lindo os apartamentos lá, gente, é muito bonito. Eu tava estudando. E meu filho ia começar a estudar no próximo ano, numa escola particular, que chegou a estudar no outro ano de maneira numa escola particular. E eu tinha comprado o carro, era um carro usado, tudo, mas era um carrinho, né, gente? Então eu tava pra tirar férias. E então o que eu ia fazer? Eu ia. Eu tinha guardado, eu já tinha dinheiro guardado, porque além de eu guardar dinheiro, eu tinha uma capitalização que eu fazia. Desde que eu entrei, eu fiz. E eu sempre fui de guardar. Então o que eu ia fazer? Eu ia separar o dinheiro da carteira de motorista, que eu tinha que tirar. E eu ia pra Recife com meu filho pra ver os padrinhos dele, né? Que eu amo de paixão, assim. E o que aconteceu, gente? Eu perdi a minha casa, eu perdi o meu carro. Eu fiquei muito doente. Eu fiquei muito doente ao ponto de perder vários dentes. Foram média de 13 dentes eu perdi. Aqui, ó, se vocês estão vendo, é porque, graças a Deus, o meu marido conseguiu me colocar no plano dele. E eu tô fazendo tratamentos. Agora tá muito melhor. Eu não sei se vai dar pra ver. Agora tá muito melhor. Porque eu não sentia. Meu olho tava nessa grossura assim. E eu não sentia. E já tinha vindo pra todo o rosto. Sabe? Eu fiquei com várias infecções no corpo. Paralisou o meu lado direito do corpo. Eu tive inúmeros problemas. E por que aconteceu tudo isso? Eu trabalhava muito. Muito, gente, muito. Isso eu nunca iria processar a empresa, eu nunca ia. Era uma escolha minha. Meu horário, eu tinha que estar lá, era 11h30 da manhã. Às vezes eu chegava às 8 da manhã, eu olhava pro meu gerente e dizia assim: eu não estou aqui. Eu não assinava ponto porque eu não queria assinar o ponto, eu deixo isso muito claro.
tá? A empresa não foi suja comigo nesse sentido, era uma escolha minha. E o que que aconteceu? Eu chegava às 8, 9 da manhã, por aí, não assinava o ponto e eu ia lá para trás do escritório fazer outras coisas para adiantar trabalhos que eu queria adiantar, coisas que eu queria fazer. Muitas vezes, por exemplo, quando eu fui aprender a fazer a bandeirola, eu fui mais cedo para não atrasar meu serviço do horário normal. Então eu fui algumas horas antes para me aprender e eu não assinei ponto porque eu não quis. Então assim, eu levava serviço para casa. Tudo que eles mandavam sobre os dermos, que é tudo em inglês, eu detesto inglês, eu mal sei português, vou saber inglês. E então era eu lia as coisas, eu ia estar lá com o dicionário, às vezes com o Google Tradutor, enfim. Então era muita coisa. Só que eu tive problemas pessoais. Como eu disse, né, eu morava com a minha tia e o meu primo arranjou uma mulher e a mulher começou a pegar no meu pé ao ponto de não me deixar dormir. Então eu chegava às 10, 11 da noite em casa. Normalmente entre 5 e 6 da manhã eu tava de em pé. Meia-noite eu ia dormir, 5 e 6 da manhã eu tava de em pé. E ela ligava a luz do corredor que batia direto na minha cara a luz, ou ficava no lado da minha janela conversando por telefone pra mim não dormir. Tava assim muito difícil a convivência lá em casa, então eu já tava correndo mais rápido com os papéis. Até tava vendo como é que eu faria pra alugar uma casa pra mim e pro meu filho, em relação ao creche, tudo, eu tava vendo tudo isso assim pra. Só que o problema não era o pessoal. O problema é que depois que essa minha colega não conseguiu ser consultora de beleza, ela fez da minha vida um inferno. Do nada as pessoas começavam a ligar para a Panvel, mandar e-mail, sei lá o que, reclamando. Meu gerente teve que me dar. Ele me chamou e me chamou lá na rua, porque ele não queria que soubessem que era um problema. E me disse, olha, uma mulher veio aqui e disse que tu jogou o dinheiro nela. Eu olhei as câmeras, eu vi a mulher, eu vi tu atendendo a mulher. E tu não jogou o dinheiro. O problema é que tá tanta reclamação que eu sou obrigada a te dar uma advertência. E eu não, tudo bem, mas tu sabe que eu não fiz isso. Eu só quero que tu saiba que eu não fiz, eu não faço. E essa minha colega, várias vezes, no primeiro dia, no dia que eu fui na entrevista, eu vi essa colega mandando duas clientes a merda quando elas estavam saindo. E de repente começou um monte de reclamação, começou um monte de coisa. E sabe que ele tava me deixando mal, porque eu tava parecendo que eu era uma funcionária de bosta e eu não era. Eu tava trabalhando tanto pra fazer a coisa certa e de repente só tá dando coisa ruim, gente, sabe? Isso deixa a gente mal. Mas até aí tudo bem. Ali eu tava aguentando, meu gerente era super bacana comigo, ele me dava muita força. Só que o salário dele era muito alto para essa filial. A gente já tava no positivo, mas o salário dele era muito alto, então ele teria que ir para uma outra filial, onde os lucros eram maiores. E ele poderia levar uma pessoa e ele queria me levar. Mas eu estudava na QI, eu fazia administração na QI, que era na esquina do meu trabalho. Então eu saía do serviço e ia ali. Além disso, o filho dele tinha a mesma idade que o meu. E lá no outro lugar eu teria que trabalhar sábado e domingo e ele não precisaria. Então ele pensou em tudo isso e conversou comigo. E ele me falando isso, eu acabei achando melhor não ir. E foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, porque trocou o gerente. Esse gerente era extremamente inexperiente, ele nunca tinha sido gerente, ele só estava 1 ano na Panvel. Na verdade, ele era farmacêutico e é muito melhor para a empresa colocar um farmacêutico como gerente do que ter um gerente e um farmacêutico, porque seriam 2 salários muito altos, sabe? E nisso, essa minha colega começou a me infernizar até um dia que eu era loira, era muito loira. E uma mulher que eu fui atender começou a me chamar de loira burra, começou a me ofender, chegou a entrar assim no balcão, porque eu fui pro escritório pra me acalmar, porque realmente foi muitas ofensas na frente de muita gente. E ela chegou a invadir o balcão ali, a porta,
pra me ofender mais, do nada, o segurança veio falar comigo que era só uma ordem, que ele tirava ela de lá de dentro. E naquele dia, essa guria que rodou na testagem, ela tava como responsável da loja. Eu da perfumaria e ela da loja naquela noite. E ela não deixou isso acontecer. Então eu fui extremamente humilhada, foi horrível. E obviamente eu acabei tendo que tentei me defender. Não fui rude, só que nisso eu fui tentar atender uma outra pessoa. Fui tentar atender uma outra pessoa e essa mulher, aonde eu ia, ela me seguia. E eu fui pegar uma caneta pra fazer botar um código lá pra outra cliente e ela tentou pegar a caneta da minha mão. E ali é como se assim, ó, eu não visse mais nada. Eu dei um pulo e parei deitada no balcão, fazendo uma queda de braço por conta da caneta. E daí eu fui no médico, porque isso foi uma coisa muito ruim, né? Fui no médico, acabei tendo que me encostar e eu sofri muito porque eu não queria, além que eu tinha minhas contas, né? Eu tinha dinheiro guardado, mas tinha minhas contas. E tudo isso deu problema. E o que aconteceu? Nisso trocou o gerente. E eu acho que ela falou tanta coisa ruim, porque o meu antigo gerente me falou pra mim me cuidar com essa criatura, porque se ele tivesse escutado ela, eu tinha sido demitido na primeira semana que eu estava lá. Sendo que era uma pessoa a qual quem eu estava ajudando. Essa guria, eu estava ajudando financeiramente. Porque teve um mês que ela não tinha dinheiro pra comprar os sabonetes pra família. Eu falei, pega meu cartão e compra tudo que tu precisa. E acho que por 3 meses foi isso que aconteceu. Ela era dinheiro, era cartão e tava ali, sabe? Eu tava ajudando. Mas pra eu assumir, gente, assim, porque sofrer muito tempo, o gerente novo, eu fui passar eu comia muito lá. Eu tava sempre comendo. Eu não gostava de comer em casa. Na hora que eu acordo eu não como, eu não consigo. Mas daí depois eu me ferrava, porque na hora na hora do trabalho eu morria de fome. Então eu comia muito daqueles barrinhos de cereal. E muitas vezes ou eu ia comendo, guardando os papelzinhos e depois registrava. Mas como eu vi que tava muito estranho a forma de me tratarem lá dentro, eu falei, não vou fazer isso. O que eu fiz? Peguei as barrinhas de cereal e fui passar primeiro. Inclusive eu passei uma a mais porque eu tinha comido uma antes. E o novo gerente foi correndo, mas correndo assim, ó, desesperado, tirou toda a sacola e conferiu como se eu estivesse roubando, sabe? E comecei a ouvir piadinhas dela. Eu estava doente, eu estava mal. Acabei me encostando, só que eu não queria ficar sem trabalhar, então deu 1 mês e meio, mais ou menos, eu voltei a trabalhar. E o certo era eu ter ficado mais tempo encostada. E quando eu voltei, eu fui muito humilhada mesmo. Até que me transferiram para uma outra filial, que seria até então emprestada, porque isso pode acontecer. E o que aconteceu? Me colocaram num lugar trancada, num depósito, assim, ó, que tu entrava dentro de uma sala e daí tinha um pedacinho bem pequenininho, assim, que tu te abaixava pra entrar e ficava dentro do depósito. Era horrível. E as minhas funções, porque eu até então ali, eu já tava com 8 meses, eu já tinha recebido 5 meses de salário e 3 promoções. Eu não podia mais fazer nada. Não estavam me dando ponto pra assinar, já fazia 1 semana e nada de ponto. E eu pedi pra eles me liberarem 10 minutos antes, por conta do meu ônibus, né? Que eu poderia chegar antes, 10 minutos antes, e eles me liberavam 10 minutos antes nessa nova filial. Não. Daí eu falei, tá, mas eu tenho horas sobrando, eu tenho muitas horas sobrando. Olha, eu teria acho que uns 5 dias de horas sobrando, no mínimo, de tantas horas que eu tinha sobrando. E ele não esquece. Daí ele deu, esse novo gerente, que é de outra filial, pegou e me disse assim, olha, esquece tuas horas, como se elas não existissem. E simplesmente eu fui assaltada, roubaram as minhas coisas, meus cartões, tudo que tava na bolsa, né?
Pedi pra ele bloquear, pra ele fazer o cancelamento, o bloqueio das coisas. Esse gerente da outra loja não fez. Eu que invadi o computador dele sem ninguém ver e pedi o bloqueio por conta dele, não tinha sido feito. E o que aconteceu? Eu comecei a entrar em pânico, eu comecei a... Gente, ao ponto que eu amava, sabe que assim, ó... Gente, se tu não ama teu emprego, tu não vai 2, 3 horas antes do teu horário. Porque se eu quisesse chegar 3 horas antes do horário, eu tinha que sair no mínimo umas 5 horas antes do meu horário. Por conta do ônibus. Tirando o horário de me acordar e me arrumar. E então eu fazia isso sem assinar ponto, eu não ganhava nada por isso. É porque eu gostava de fazer o que eu fazia. Daí o que acontece? Depois, quando aconteceu tudo isso, chegou ao ponto de eu estar dentro do ônibus e tem uma parte que passa por, tipo assim, não é um morro, assim, mas é um negócio alto, sabe? Que a estrada passa. E eu ficava imaginando o ônibus despencando daquilo ali. E eu, sei lá, quebrando uns braços, umas costelas. E feliz porque daí eu passaria, tipo, não sei quanto tempo deitada no hospital. Eu não precisaria ir pro trabalho. Chegou a esse ponto. E o que aconteceu? Eu não aguentei. Um dia eu tô indo trabalhar e eu tive uma crise de pânico. Eu nunca tinha tido pânico. Eu tive uma crise de pânico e eu saí, veja que era só ir reto. Eu dobrei, peguei um trem, dobrei numa rua lá pra pegar o trem e fui num psiquiatra e pedi, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu expliquei o que estava acontecendo, tudo mais. Não, isso foi antes, foi quando deu o negócio Não, foi. Daí ele falou assim, olha, não dá pra te trabalhar num lugar desse, tu vai ficar mais doente, tu nem deveria ter voltado a trabalhar, e muito menos num ambiente tão hostil como tu está vivendo, tu vai ter que pedir demissão. Isso o psiquiatra falando, tu está doente por conta disso, tu não tem problemas, assim, eu não teria problemas, sabe, não era uma pessoa problemática, mas aquilo ali tava me deixando. O que aconteceu? Saí de lá, fui no RH com atestado, que ele falou, vou te dar atestado, tu não vai trabalhar lá. Tu vai ficar alguns dias em casa, até tu resolver o que vai fazer. Tudo bem. Fui lá no RH, dizer que eles não estavam me dando ponto pra assinar, falar o que estava acontecendo. Simplesmente eles disseram pra mim não ir trabalhar, falaram que eles iam ver isso aí. Falaram se me tinham me dado atestado, disse que sim, mas eu não ia entrar em atestado, eu não queria entrar em atestado, eu queria uma transferência ou qualquer outra coisa, mas eu não ia dar atestado porque eu não queria me encostar. Fizeram uma lavagem, uma tortura psicológica que eu juro pra vocês, eu cheguei ao ponto que disseram que eu teria que me encostar, como se eu fosse ser demitida ou sei lá o que, não sei explicar o que aconteceu, não sei mesmo. Só sei que chegou ao ponto que eu me ajoelhei nos pés lá, eu me ajoelhei literalmente nos pés das pessoas, pelo amor de Deus, eu só quero trabalhar, eu quero só ter minha vida de volta, não quero me afastar. Eles foram lá e marcaram, tipo, como é que fala mesmo? Quando tu está doente, me esqueci, gente, mas ó, quando tu tá doente, quando acontece uma coisa, marca a perícia, tá? Só que como eu tinha voltado do INSS, não era... eu teria que marcar, mesmo assim, uma nova perícia. E eles marcaram um outro negócio que não era a perícia. Marcaram numa cidade extremamente longe da minha, que eu tive que sair às 4 da manhã da minha casa, porque eu poderia escolher o horário e o local. Ele escolheu o lugar mais longe que existia e escolheu o horário mais cedo que tinha. Então eu sei 4 da manhã, no dia que eu tive que demorou ainda, né? E eu falei, tá, mas eu posso ir trabalhando por enquanto? Tem como vocês me transferirem pra uma outra filial, pelo menos até acordar isso daí? Não. Tu pode ficar em casa, tu faz isso aí, daí depois que tu passar lá pela perícia, dependendo do que o perito falar, daí tu vai voltar a trabalhar ou não. Eu, tá, mas eu vou ficar sem receber e tudo mais. Não, isso aí cuida da tua saúde. Eu, tá. O que aconteceu? Eles simplesmente, uma semana
15 dias antes das minhas férias. 15 dias antes das minhas férias, eles me demitem por abandono por abandono. Como se eu tivesse abandonado a empresa. Entrei sim, eu perdi tudo, gente, tudo. Não, e assim, eu entrei com uma ação, porque se eles não queriam me pagar meus direitos, além de eu ter sido demitida de uma maneira injusta, eles não queriam pagar meus direitos, não queriam pagar nada. E eu eu tinha assinado um contrato de... Eu fiquei com uma dívida porque naquela época eu tava fazendo administração, então eu tinha um contrato. Eu tinha que pagar. Gente, era o quê? Eu me lembro que eu consegui, eu acho que meia bolsa, mas eu ia ter que pagar uns 7 mil, 7, 8 mil, mais ou menos, eu acho. E tirando que a escola do meu filho era particular, e era nessa média, acho que eram 5, 6 mil. Daí eu ia cancelar e ia tirar dinheiro de onde pra pagar tudo isso? E da minha vida, né? Enfim, chegou no dia do processo. Depois de não sei quantos anos, demorou acho que uns 2, 3 anos pro maldito processo. Só que daí eles alegaram que eu já estava trabalhando quando teve o dia da audiência. Eu não estava trabalhando. Vocês querem saber por quê? Eu descobri depois, muito depois da audiência. Eu falei, eu não estou trabalhando, eu não consigo emprego desde aquela época, eu não sei por que, meu currículo é ótimo, papapá. Gente, ano retrasado eu descobri o porquê. Eu não vou citar o lugar, tá? Mas o que aconteceu? Eu fui chamada para uma entrevista e coisa tal. Eu vou resumir já o final, tá? Pra não, já tá longo esse vídeo. Mas simplesmente a gerente, que é um amor de pessoa, uma pessoa maravilhosa. Tem o WhatsApp dela, tudo, ela é muito legal, muito bacana, que é de outra farmácia. Me chamou pra entrevista e me mandou sentar na hora da entrevista. Mas ela já sabia meu nome, porque foi uma indicação, tá? Foi uma indicação de outro gerente do lado de Porto Alegre. E daí ela viu, tava um computador na tela, tava tudo preto, com umas letrinhas brancas e o meu nome bem grande em vermelho. E ela me mandou sentar ali pra ver aquilo, sabe? Foi uma coisa proposital. E daí ela me fez umas perguntas, falou, olha, por que tu entrou com uma ação contra a Panvel? Porque tu processou a empresa. Daí eu meio que expliquei assim bem por cima, sabe? Disse que eu não tinha culpa, mas eram meus direitos. Falei tudo que eu perdi, né? Que eu tive empresas piores. Mas nunca nenhuma delas me fizeram eu perder tudo o que eu tinha construído com tanto esforço. E o que aconteceu? Ela pegou e me mostrou um papel. Ela, olha, eu sei que nem sempre um funcionário que entra com uma ação contra uma empresa tá errado. Às vezes a empresa é sacana mesmo. Então tá aqui. Ela mostrou um papel que dizia assim, ó, assim, resumidamente, era várias coisas escritas, mas resumidamente era que se ela me contratasse, ela seria responsável e teria que arcar com qualquer consequência por conta minha. Então, qualquer coisa que eu fizesse, ela seria responsabilizada. E ela me perguntou se ela poderia assinar aquele papel ou não. E eu disse que sim, que independente do que acontecesse, ela não precisaria se preocupar. Então ela assinou. Me diz, a Panvel, além de ter ferrado a minha vida material, até hoje eu tenho problemas. Vocês podem ver que eu tento, assim, olha, quando eu falo sobre o assunto, eu seguro muito choro. Porque
Eu fui a melhor funcionária que poderia. Eu me esforcei, eu não fiz nada errado. E a empresa tirou tudo, tirou minha casa, gente. Sabe que tirou minha casa porque eu não tive como pagar a minha casa. Eu tive que devolver o carro. Eu cheguei ao ponto que quando eu fui na audiência, eu tava 7 dias, que eu já tava morando de aluguel, desempregada, fazendo bico, num outro lugar que fazia 7 dias que eu não comia alimentos sólidos. Eu só tava no líquido. Então eu cheguei num ponto que vocês não fazem ideia nesse meio tempo. E, e simplesmente a empresa, além de ter feito tudo o que fez, estava avisando as outras empresas sobre o processo. Sabe, fazendo que as outras empresas não me contratassem. Gente, depois de 4 anos, 4 anos para uma empresa me contratar. E isso, porque eu tive sorte, me diz quantas pessoas vão se responsabilizar por alguém que nem conhece. Sabe? Então, assim, ó, foi a melhor empresa que eu trabalhei enquanto eu trabalhei, porque quando eu parei de trabalhar foi a que destruiu a minha vida, destruiu em vários sentidos, mas o principal é no psicológico, porque daí eu tinha que ir numa entrevista, eu não sabia como expor isso, sabe? Porque eu tinha que dar uma justificativa, eu tinha que o porquê. E como é que eu ia falar? Então, gente, eu sei de alguns casos, assim, não iguais, mas semelhantes, sabe? De bons funcionários. E por conta de. Ah, e me disseram, só pra falar, porque disseram que eu iria voltar a trabalhar, né? Que não era pra mim trabalhar. Eles não me deixaram trabalhar e depois me botaram como abandono de trabalho. E disseram que eu era basicamente que eu era mentirosa. E nas palavras dele, eu era infantil de dizer tais coisas no processo, né? Mesmo tendo fotos, mesmo tendo algumas coisas, foi o que eles fizeram. Então, essa foi minha experiência com a Panvel. Eu É uma ótima empresa, mas não fique doente. Cuide com quem tu anda, cuide quem tá no teu lado, porque, olha, é basicamente isso. Não foi muito boa a audiência, tá? Só pra terminar em relação à audiência, não foi boa a audiência, porque a gente chegou lá, eu tinha duas advogadas, as minhas advogadas, como era muito complicado o processo, por ter muitas coisas, né? Ele mandaram para um perito, tipo um contador perito judicial, eu não lembro exatamente a palavra, mas é um contador que é perito nessa parte judicial. E o perito, com tudo, com todas as provas, com tudo que aconteceu, ele estimou que deveria haver o pagamento de 17 mil e... eu não me lembro, 17.300 e 800 e mais os danos morais. Esse seria o valor da ação, não que eu estipulei ou o advogado estipulou, sim um perito nisso. E quando chegou lá, antes de eu sentar na cadeira, a gente só entrou, já estavam os advogados da Panvel. Quando a gente sentou, a gente estava pegando a cadeira, puxando para sentar, o juiz pergunta qual é o valor da ação. A minha advogada responde o valor da ação e ele falou assim: de onde tu tirou isso? Pelo que eu vejo aqui é 5 mil, 4 mil. E basicamente já estipulou tudo isso, deu um bafafá. A minha advogada que estava fora minha advogada que estava fora da sala, quando a gente saiu de lá, porque eu chorei muito, eu não conseguia falar. Ela gritou com o juiz, falou um monte de coisa, foi um bafafá. E daí ela ia entrar com não é uma ação, eu não sei como é que fala, porque na verdade ele não... Eu só aceitei porque eu não aguentava mais, eu não tinha nem comida em casa, eu precisava aceitar qualquer porcaria de acordo, porque eu já tinha ido ao limite. E aconteceu que
que a gente descobriu que aquele juiz era filho de um político lá da parte judiciária lá de Brasília. A mãe era, não sei o que, lá do judiciário de Brasília. Então não adiantava a gente fazer nada a respeito disso. Eu aceitei o acordo. Então, apenas para falar a merda que foi, o quanto foi bom e a merda que foi. Daí fiquem a critério de vocês definirem o que é essa empresa Panvel. Porque até então eu achava que era só comigo que essa merda tinha acontecido. E como meu cunhado e a minha cunhada estão trabalhando lá, eu descobri que existe sim, não por eles, mas amigos que fizeram lá estão passando por casos bem parecidos. Tá bom, gente? Desculpa pelo vídeo tão longo e a gente se fala numa próxima.